Pessoal, para a gente fechar a nossa aula aqui, a gente vai trabalhar. Lembra que o Linneu ele organizou os seres em níveis de classificação ou níveis de organização. E eu vou mostrar aqui para vocês os níveis de organização, que são esses daqui. Então, o que você consegue observar? Eu teria aqui, domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Observa que essa pirâmide ela é uma pirâmide invertida. O que significa a pirâmide invertida? Ela está pegando a parte de cima, seria uma parte mais abrangente, para uma parte menos abrangente. Então, primeira coisa que eu queria colocar aqui, essa parte aqui, essa região superior, então seria uma região que a gente fala que seria mais abrangente, né, para menos abrangente. Já vou explicar o que é isso daqui. Menos abrangente quer dizer específico. Vocês já vão entender aqui o que seria isso. Quando uma questão cobra isso daqui de você, essa ordem aqui, você precisa saber ela, pessoal, sempre. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá? Essa classificação que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você já tem que saber de cabeça. Só que existem alguns macetes para você lembrar. O primeiro macete é o tal do dorreficofage. O dorreficofage é uma palavra que surge a partir das iniciais desses daqui. Tudo bem? Então, o do seria o que a gente chama de domínio. O re seria o reino. O fi seria o filo. O C seria a classe. O O seria a ordem. O Fá seria a família. O G seria o gênero e o E seria a espécie. Então, a palavra dorreficofage é a palavra que você deve gravar para te ajudar a entender esse processo de classificação, tá? Lembra que a ciência que estuda e classifica os seres, ela é chamada de taxonomia? Então, deixa eu colocar ela para você aqui. Ela é chamada de taxonomia. Vamos colocar aqui. Taxonomia. Cada agrupamento desse, domínio, reino, filo, classe, nós chamamos eles de taxons. Então, os taxons nada mais são do que as classificações que nós podemos encontrar em cada um. Então, o domínio é um taxon, o reino é um taxon, o filo é um taxon, a classe é um tipo de taxon. Esse taxon nada mais é do que a que vem de taxonomia. Taxon significa níveis de organização, níveis de separação, níveis de classificação. Então, esse taxon aqui pode ser entendido como um processo de classificação, deixa eu corrigir aqui. Então, seria um processo de classificação, né, de organização, de agrupamento, entre outros. Então, você poderia entender isso daqui dessa maneira. Então, aqui são divididos em 8 taxons, em 8 processos de classificação. Pessoal, quando a gente vai classificar aqui, vocês, como obrigatoriedade, vocês têm que conseguir classificar pelo menos a nossa espécie, né? Eu acho que é importante vocês pelo menos ver a classificação da nossa espécie para vocês entenderem. Paulo, nós pertencemos a qual domínio? Então, eu vou começar aqui do mais abrangente para o menos abrangente.
Porque depois que eu te mostrar isso, você vai entender o porquê que é desse jeito aqui. Atualmente, nós temos três domínios. Três domínios se você pega o livro didático. O domínio eucária, que antigamente, o eucária hoje são o domínio eucária seria dos organismos eucariontes. O que é um organismo eucarionte? Significa que ele tem uma célula, dentro dessa célula ele vai ter um núcleo organizado por uma membrana nuclear. Então, seria os eucariontes possuem o núcleo celular organizado. Nós, por exemplo, pertencemos ao domínio dos eucariontes. Nós temos uma célula complexa e temos o núcleo da nossa célula organizado. Então, seria o primeiro chamado de eucária. Tudo bem? Nós temos outro domínio chamado de bactéria. Antigamente chamado de monera, né? Mas hoje a gente chama de bactéria, que entra as bactérias e as cianobactérias. E o terceiro domínio, que nesse caso as bactérias são os procariontes, o terceiro domínio, árquea. O domínio árquea entra os que a gente chama de as árqueas, que são um tipo que antigamente era chamado de bactéria, que é responsável, que vive em regiões extremófilas. Mas para vocês entenderem aqui, nós pertencemos ao domínio dos eucariontes. Então a gente representa isso aqui como sendo eucária. Então aqui eu vou colocar é escrito assim, ó, eucária. Eucária quer dizer eucariontes. Nós somos eucariontes. Nós possuímos uma célula com núcleo organizado. Tudo bem? Nós pertencemos a que reino? Nós temos 5 reinos. Reino animalia, o reino animal. Reino plante, o reino das plantas. Reino fungi, o reino dos fungos. Reino protista, que é o dos protozoários e as algas. E o reino monera, que entra as bactérias e as cianobactérias. Então, nós temos 5 reinos. Tá? Nós pertencemos a que reino? Ao reino animal. Então, nós pertencemos ao reino dos animais. Então, vou até colocar agora aqui em português. Ó. Nós pertencemos ao reino animal. Tudo bem? Chamado de animalia. Tá? É só outro nome. Qual que é o filo? Dentro desse reino animal, nós possuímos diversos filos. Porífero, quinidário, platemito, nemateuminto, molusco, anelídeo, equinodermo, cordado. Nós pertencemos, pessoal, ao filo dos cordados. O que seria o filo, professor, dos cordados? É que no nosso estágio embrionário, nós desenvolvemos o que nós chamamos de notocorda, que depois a notocorda desaparece e dá origem à nossa coluna vertebral. Então, os cordados pode ser entendido como seres que possuem uma estrutura óssea formada pela coluna vertebral, que anteriormente é formada pela notocorda, que dá origem à nossa coluna. Tá? Então, isso aqui é cordado. A que classe que nós pertencemos? Pessoal, a classe que nós pertencemos são dos mamíferos, né? Nós somos considerados como mamíferos. A nossa classificação básica é a dos mamíferos. Tudo bem? Bom, o que vai ser mais difícil para vocês entenderem é a ordem e a família, tá? O que gera mais confusão. Nós pertencemos, pessoal, à ordem dos primatas. Quando você for pegar um livro aí, nós pertencemos à ordem dos primatas. Nós pertencemos à família dos hominídeos, família Hominidae. Família dos hominídeos. Vamos colocar aqui para você, ó. Hominídeos. Nós pertencemos ao gênero, aí nesse caso, ao gênero Homo. Deixa eu colocar aqui para você. Ao gênero Homo. E a nossa espécie, nesse caso aqui, pessoal, qual que é a nossa espécie? Homo sapiens. Então, nós somos da espécie Homo
sapiens. Lembra? Nome científico deve ser sempre escrito sublinhado. Primeira inicial maiúscula e a segunda aqui minúscula. Tudo bem? Então, esse daqui seria o nosso tipo de classificação de acordo com a região mais abrangente por menos abrangente. Professor, mas eu não entendi ainda o porquê que o senhor me falou que é mais abrangente para o menos abrangente. Eu vou te explicar o porquê. Posso te dar um exemplo? Um exemplo clássico que eu posso te dar para você seria entre a arara, vou colocar aqui para você a arara, e o cão, o cachorro. Vamos olhar aqui nessa pirâmide de classificação, aonde que a arara e o cão vão se encontrar e aonde que eles vão se separar na classificação. A arara e o cão, eles pertencem ao domínio eucária dos eucariontes? Sim, a arara e o cão, eles possuem uma célula organizada com um núcleo. Então, sim, todos esses dois se classificam aqui no domínio. A arara e o cão, eles pertencem ao reino animal? Sim, você não vai dizer que a arara e o cão pertencem ao reino das plantas ou dos fungos. Então, esses dois aqui, tanto a arara quanto o cão, eles estão ainda juntos. Ele pertence ao filo dos cordados, que possui coluna vertebral? Sim, eles possuem estrutura óssea com coluna vertebral. Então, ok. Agora, eles pertencem a que classe? A classe dos mamíferos? Pessoal, cuidado. O cachorro, sim, a classe dos mamíferos. A arara seria em relação às aves. Então, o que a gente observa? A arara e o cachorro, eles vão pertencer ao mesmo domínio, ao mesmo reino e ao mesmo filo. Só que daqui para baixo, eles não pertencem à mesma classe, porque o cão seria dos mamíferos e a arara seria nas aves. Olha aí. Se eles não pertencem à mesma classe, eles também não vão pertencer à mesma ordem, não vão pertencer à mesma família, não pertencem ao mesmo gênero, por isso eles não pertencem à mesma espécie. Deu para entender? Pertencem ao mesmo domínio, ao mesmo do reino e ao mesmo filo. Observe, por isso que essa região aqui é a mais abrangente. Quanto mais eu vou descendo, olha aqui, ó, quanto mais eu vou descendo aqui nesse nível de organização, mais específico fica a espécie, mais específico fica a observação. Então, a arara, o cão e o cachorro pertencem ao mesmo domínio, ao mesmo reino e ao mesmo filo. Só que da classe, ordem, família, gênero e espécie, eles são diferentes. Quanto mais eu vou descendo nessa pirâmide, mais específico fica a classificação. É isso que você consegue entender. Então é por isso que eu chamo que a arara e o cão são de espécies diferentes. Porque até filo eles pertencem, só que da classe até a espécie, se eles não pertencem à mesma classe, eles não vão pertencer à mesma ordem, muito menos à mesma família, não vão pertencer ao mesmo gênero, por isso que a gente fala que eles são de espécies diferentes. Meu amiguinho, minha amiguinha, deu para você entender? Eu espero que sim. Isso daqui que eu representei para vocês, não é necessário você decorar, mas pelo menos nós temos que saber do processo de classificação. O que eu queria que vocês entenderem que a pirâmide, ela pega da parte mais abrangente para menos abrangente, da parte mais abrangente para a mais específica. Quanto mais eu vou afunilando nessa questão de característica, de classificação, mais eu vou compreendendo como que vão se distinguindo as espécies. Então, por que a arara e o cão são de espécies diferentes? Porque eles não possuem a mesma classe. Professor, mas o filo, o reino e o domínio, eles pertencem. Só que quanto mais eu desço aqui na pirâmide, mais específico fica. Por isso que vão surgindo espécies diferentes. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa lá nos comentários lá na aula.
Um abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.